vitória do Santos hoje. Palmeiras 1, Santos 2, 3 vitórias seguidas. O Santos consegue o que muitos poderiam imaginar que seria muito difícil, ainda mais pelo fato dos desfalques que o Santos tinha, e o Marcelo Fernandes, que tem o time na mão, conseguiu montar um time que jogou de forma inteligente, competitiva, sabendo das limitações que o Santos tinha, comparado ao time do Palmeiras, que é um time que tem qualidade, que tem jogadores que podem mudar a partida no intervalo, no banco de reservas. Mas mesmo com toda essa superioridade no papel do Palmeiras, o Santos conseguiu jogar muito bem, ser efetivo, teve menos posse de bola, jogou da maneira que se esperava, né? Que era um time mais procurando explorar os contra-ataques, mas ele foi letal nos contra-ataques, criou diversas oportunidades. Os atletas que substituíram fizeram boa partida, a gente vai falar ao decorrer desse conteúdo, e o Santos conquistou um resultado importantíssimo, uma vitória, a terceira vitória seguida, e uma vitória importante num clássico que o Santos não vencia o Palmeiras já há 4 anos. Essas e outras informações vocês ficam sabendo aqui, no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de darmos início a esse conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe, para que você possa sempre estar bem informado e atualizado com notícias diárias, informações e muita opinião sobre o nosso glorioso Santos Futebol Clube. Com relação a essa vitória, o Marcelo Fernandes ele acabou optando por colocar o Basso na posição do Dodô e deixar o Joaquim jogando na outra lateral do lado direito e deixar o Messias como zagueiro central. O receio que a gente tinha, porque o Messias não vinha fazendo bons jogos, mas a gente tem que reconhecer que ele fez uma partida muito boa, foi muito bem na bola aérea, não teve nenhuma situação que possa ter comprometido, ele realmente fez uma partida muito boa. O destaque vai para o Joaquim, que fez uma excepcional partida, ele é perigoso nos escanteios, como foi nesse lance que acabou saindo o gol do Rincon, num cabeceio que ele conseguiu jogar no segundo pau, e o Rincon também de cabeça conseguiu empatar um jogo que o Santos estava perdendo, inclusive naquele momento, a superioridade na partida do Palmeiras. Então o Santos ele teve um poder de reação, o time não se abalou, conquistou uma vitória importante fora de casa, e esses jogadores que substituíram bem. Então a gente teve o Messias, que acabou fazendo boa partida, né? A zaga não comprometeu, né? O Basso ele fez uma partida no primeiro tempo um pouco apagada, né? Se a gente for destacar, né, os jogadores na zaga, o Basso foi um dos que estava atuando, que não estava atuando tão bem no primeiro tempo. Só que no segundo tempo ele teve um crescimento grande. A equipe como um todo melhorou com a conversa do Marcelo Fernandes no intervalo, que conseguiu mudar o time só na conversa, sem fazer nenhuma substituição ainda no início do segundo tempo. Então a gente via ali o Kevson fazendo boa partida, o Lucas Braga não comprometeu, mais uma partida que ele faz segura, jogando como ala direita, começou como ala direita e depois durante a partida com a saída do Kevson ele foi para a ala esquerda. Então é um jogador versátil, né, que consegue fazer mais de uma função, e ele é um jogador taticamente muito bom, né? Ele não comprometeu. No primeiro tempo realmente o Santos tinha que tomar cuidado com algumas jogadas, né, principalmente dos atacantes ali do Palmeiras que estavam tentando criar boas jogadas, ou aqueles lançamentos que é habitual do Palmeiras nas pontas, né, tentando jogar a bola nas costas do zagueiro e tentando surpreender, né, com uma jogada de cruzamento ou mesmo com uma finalização para gol. E aí a gente viu
né, o Palmeiras realmente pressionando no primeiro tempo, até que consegue fazer o gol numa cobrança de falta, que muitas pessoas estão dizendo que foi até falha do João Paulo, mas geralmente essa bola, quando nenhum zagueiro consegue tirar essa bola, quando ela já chega para o goleiro, ela é muito rápida, né? Então o campo de visão do goleiro ele não é muito bom numa bola dessa cruzada. Quando ele vê, a bola já está em cima, então é uma bola difícil de defender. Eu não acho que foi falha do João Paulo, eu acho que o Santos que a zaga deveria, ou algum jogador que estivesse fazendo a marcação ali, deveria ter tentado tirar essa bola, né? Porque quando passa, realmente fica muito difícil para o goleiro, né? A bola tem que estar muito em cima do goleiro para ele conseguir pegar. Então eu acredito que não foi falha do João Paulo, né? Mas foi um lance ali que abriu o placar e abriu a confiança do time do Palmeiras, que acreditou que poderia conquistar uma vitória fácil. Depois, logo na sequência, o Santos consegue fazer o gol, mais uma vez de jogada ensaiada, mérito também para o Marcelo Fernandes, e o Joaquim, que pôde participar da jogada, e o Rincon, pela segunda partida consecutiva, fazendo um gol da mesma maneira, ele consegue ali no segundo pau, ele consegue fazer o empate. O meio-campo do Santos, o Nonato, ele estava um pouco apagado no primeiro tempo, e o Jean Lucas, ele estava errando muitos passes. Então, para que o Santos pudesse ter uma superioridade, isso passa muito do meio-campo, do seu meio-campo, que teria que ter os jogadores mais atentos e errando menos. Então, a grande dificuldade do Santos foi essa, mas como ele conseguiu esse gol no final, né, no primeiro tempo, e conseguiu ainda segurar a partida para o intervalo, né, mantendo um jogo mais ou menos equilibrado, o Marcelo Fernandes conseguiu acertar o time. Na frente, ainda no primeiro tempo, o Morelos, ele estava fazendo uma posição, muitas vezes tentando fazer uma posição do Soteldo, só que ele não tem tanta mobilidade no sentido do Soteldo. Ele é um jogador que ele pode jogar no meio, ele é muito rápido, ele é um jogador muito inteligente, o Morelos. Ele mostrou que é um jogador que tem muita qualidade. A gente tem que lembrar que a primeira partida dele, depois de muito tempo parado, a gente vê que a forma física dele está bem melhor, quando ele chegou ele estava acima do peso. É um jogador muito inteligente, ele deu bons passes, mesmo ele não jogando muitas vezes na posição preferida dele, que é atuando na posição do Marcos Leonardo. É um jogador muito inteligente, tem visão de jogo, fez bons passes, e eu tenho certeza que vai ajudar muito o Santos. É um jogador muito acima da média. Eu acho que esse jogador realmente, quando futuramente substituir o Marcos Leonardo jogando na sua posição, vai ser um goleador nato. Ele passa essa impressão, eu acredito que teve uma boa estreia, e a gente tem que levar em consideração que não foi uma estreia qualquer. Foi uma estreia contra o Palmeiras. Isso é muito importante a gente avaliar, né? A gente vê que tanto ele quanto o Silveira, que entrou bem na partida, né? São características diferentes, inclusive é dele a assistência do gol do Marcos Leonardo. Então, mais uma vez, Marcelo Fernandes iluminado, que todas as mexidas que ele fez foram muito acertadas. O Santos conquistou esse resultado. Então, no meio campo, no primeiro tempo, o Nonato muito apagado, foi até alvo de críticas pela partida que desempenhou no primeiro tempo, e o Jean Lucas não estava se encontrando no jogo. No segundo tempo, o Marcos Leonardo já mostrava no primeiro tempo que estava inspirado, né, tentou diversas jogadas, alguns chutes, né, que tiveram defesas do goleiro. Realmente ele estava mostrando que ele ia ter um bom desempenho na partida. Acaba o primeiro tempo, o Santos consegue sair com um empate, né? No final do primeiro tempo, o Marcelo Fernandes estava mostrando muita insatisfação com o time, com alguns erros. E a gente até imaginava que poderia no segundo tempo ter alguma mudança. Mas aí não, a gente vê o Santos voltando exatamente igual, só que com uma postura totalmente diferente. Uma equipe criando mais, tentando, e principalmente essa melhoria do Santos, ela veio do meio campo. O Nonato acordou na partida, fez um ótimo segundo tempo, é importante destacar, então pode ser ali uma boa sombra para o Lucas Lima, né? Participando do meio, fazendo tabelas ali com o Jean Lucas, aproximando mais do Jean Lucas. É isso que a gente espera, né? O Santos tanto melhor na marcação quanto melhor na saída de bola. Então, como essa saída de bola, o Santos começou a dominar o meio campo, o Santos cresceu, criou diversas jogadas, tiveram diversas situações que o Santos poderia já ter virado, e aí vem
as mudanças. Entra o Silveira, entra o Camacho, o Rincon acredito que já estava cansado, e é uma pena que ele tomou o terceiro cartão, vai estar fora do próximo jogo. O próprio Camacho, que entrou, também tomou cartão logo na sequência em que ele entrou, e também é desfalque, então é provável que a gente já veja no jogo contra o Red Bull na Vila o Fernandes novamente, que volta de suspensão, mas é um desfalque importante do Rincon. Mas a gente vai ter as voltas, né, do Soteldo, do Lucas Lima, então realmente do próprio Dodô, e aí a gente vai ter um time ainda mais forte, né? Então o Santos ele cresceu bastante no segundo tempo, e as mexidas do Marcelo Fernandes deram muito certo, né? Essa entrada do Silveira no lugar do Morelos, em poucos minutos o Silveira conseguiu dar um passe na linha de fundo, e numa bola que até o Palmeiras começou a dizer que tinha sido falta, foi um jogo de corpo, tanto que o VAR ele nem revisou o lance, né? Nem passou isso para o juiz, já deixou o jogo seguir, e por uma desatenção do Palmeiras, o Marcos Leonardo foi mais efetivo, conseguiu ganhar, né, na disputa de corpo. A bola sobrou lá no fundo para o Silveira cruza e o Marcos Leonardo vem, né, da entrada da grande área e faz a virada, né, que muitos poderiam não acreditar que o Santos saísse com uma vitória. Né? Como a gente já dizia, um empate já era um ótimo resultado, porque o Santos sairia da zona de rebaixamento, porque tinha voltado por conta desse empate do Vasco no jogo de ontem, de Vasco com o São Paulo. O Vasco poderia até ter perdido a partida, mas o São Paulo desperdiçou um pênalti e acabou no 0-0. Com esse empate, o Santos tinha caído voltado para o rebaixamento, e agora com a vitória, o Santos fica na 14ª posição. Né? Se o Inter tivesse perdido o jogo, o Santos teria chegado à 13ª posição. Então, realmente, 3 vitórias seguidas, né, que o Santos conquista pontos importantíssimos, 3 jogos do Marcelo Fernandes, 3 vitórias, ótimo desempenho, uma equipe que atacou bem, o Santos cresceu, mudou a postura no segundo tempo. Então a gente vê, né, uma variação, né, um time que está muito melhor mentalmente, que está abraçando o Marcelo Fernandes e que está jogando com raça. A gente tem que levar em consideração que o Santos jogou sem 3 titulares, e o Santos não tem um time com um banco grande que você possa movimentar a partida como o Palmeiras, por exemplo. A gente sabia que uma derrota poderia ser um percurso normal de uma equipe que estava até ontem na semifinal da Libertadores, que a gente tem que respeitar. O Palmeiras hoje, em termos de time, ele tem um time e uma capacidade financeira hoje bem maiores do que o Santos. Mas quando o treinador ele tem qualidade, ele consegue extrair o melhor dos seus jogadores. Não é só aquilo que você tem o nome no papel de quem está jogando. É um time bem postado, é um time bem organizado, é um time que se mostra bem diferente de um Santos de um passado recente. Se a gente tivesse um treinador que tivesse essa visão que o Marcelo Fernandes está tendo, o Santos poderia estar almejando algo mais no campeonato. Mas o importante é que, antes tarde do que nunca, o Santos conquistou 3 vitórias importantíssimas, né? E agora ele tem um próximo jogo na sua casa contra o Red Bull, que é um jogo dificílimo, que também está nas primeiras posições aí, do campeonato, inclusive está à frente do Palmeiras com essa derrota do Palmeiras, e o Santos vai ter um jogo muito difícil pela frente. É mais um clube que a gente tem que respeitar bastante, mas que o Santos tem tudo, jogando com a sua torcida, com apoio, com uma equipe bem treinada, porque vai ter tempo de treinar agora, vai ter mais uns dias para poder preparar o time. A gente espera ver um Santos ainda melhor. E os jogadores, como o Morelos, o próprio Silveira, que entrou, que podem ser jogadores que podem ajudar, entraram muito bem. Eu imaginava que ele pudesse colocar o Patati, por exemplo, na partida. Quando entrou o Silveira, eu falei, putz, ele poderia ter colocado o Patati, né? E acabou dando certo, ele coloca o Silveira dá a assistência para gol. Então o Marcelo Fernandes também está sendo muito iluminado, né? Ele está tendo uma ótima visão de jogo, ele também que acompanha os treinamentos, ele sabe aquilo que ele pode ter de melhor característica, o jogador que ele vai colocar para poder contribuir para a vitória, né, para uma vitória na partida, e realmente ele tem feito mudanças muito boas. O Santos, com todas as dificuldades, né, contra tudo e contra todos, como até havia colocado na thumb do conteúdo, do último conteúdo, o Santos está conseguindo resultados importantes.
e agora ele chega na 14ª colocação. Né? Então, 3 jogos, né, que estão mudando a história do Santos e que nos dão esperança para que o Santos possa seguir brigando. É importante a gente reconhecer que o Santos segue brigando pela luta para fugir do rebaixamento. Foram 3 vitórias importantes, mas a equipe, os jogadores, os atletas, eles têm que continuar com essa consciência que até o final do campeonato o Santos vai ter que se dedicar para brigar, para sair dessa situação, para espantar qualquer chance de rebaixamento e talvez beliscar até uma Sul-Americana, né? Um resultado que talvez até 3 jogos atrás a gente nem imaginava que poderia acontecer. Mas esse time, da forma como está jogando, sabendo que quando tem dificuldades, outros jogadores estão dando conta do recado e que a gente tem jogadores que ainda vão crescer de rendimento, o caso do próprio Morelos, né? Do próprio Silveira que entrou, o Patati, outros nomes, o próprio Jair, que logo aí vai ter mais oportunidade na zaga, a gente espera ver um Santos mais encorpado e mais forte, cada vez melhor, para conquistar os resultados. Né? A gente sabe que vai acontecer até o final do campeonato derrotas, empates, mas o importante é que o Santos atuando, né? Tá com uma forma mental diferente do que ele estava, né, no passado recente, e ele está tendo resposta dentro de campo. Está dando certo, né, esse trabalho do Marcelo Fernandes, que tem que ser muito valorizado. O Santos tem que agradecer muito pelo trabalho que ele está fazendo, porque ele está salvando o Santos do pior, e a gente imaginava até há pouco tempo que esse pior poderia chegar. Mas se Deus quiser, agora que o Santos consiga virar essa página, quem sabe conquistar mais uma vitória aí, jogando na sua casa, 4ª seguida, que aí poderia realmente dar muito mais tranquilidade, né, pro time continuar evoluindo. Além dessas substituições, teve a entrada também do João Lucas, que entrou na direita e o Lucas Braga foi para a esquerda. Tivemos a entrada também do Furt. O Furt entrou muito bem, né? Teve 2 oportunidades em que ele quase fez gol. Realmente, quando entra, dá trabalho. Ele entrou ali porque o Marcos Leonardo já estava cansado, para cadenciar um pouco mais o jogo, para ter um jogador alto para bolas defensivas também. E ele fez uma partida muito boa. É mais uma partida que ele entra faltando 5 minutos. É um jogador de qualidade, uma finalização muito boa de esquerda e uma outra com o pé direito. E nessas 2 o Santos quase fez o 3º gol. Então o Santos esteve muito perto de fazer o 3º gol, como o Palmeiras também, é preciso reconhecer, porque pressionou bastante, colocou todo mundo na frente, era todo lançamento ali, bola cruzada na área, né? E teve oportunidades ali. Se não fosse a excepcional partida do João Paulo também, que fez defesas importantíssimas e contou com a sorte também em uma bola no travessão, o Santos conquistou a vitória e teve ali o goleiro, né, o João Paulo, que foi escolhido o craque da partida, jogou muito bem, né? Fez uma partida como a gente se espera, né, do João Paulo quando está no seu melhor momento. Então parece que toda essa vibração do time está crescendo, né, ela está evoluindo, o time está evoluindo, o time está mais unido, o time está jogando pelo Marcelo Fernandes, e o Marcelo Fernandes também está iluminado, fazendo boas escolhas. E o Santos conquista uma vitória importantíssima, a gente tem que comemorar, né? E aí, a partir de amanhã, já começar a se preocupar com o próximo adversário, vai ter tempo para treinar, e a gente espera agora que a gente possa continuar vendo um Santos desse, porque se o Santos jogar com essa raça, com essa vontade, né, e com a dedicação com que esses jogadores, que a gente espera que cresçam, estão crescendo, a gente pode esperar dias melhores no Santos. Né? O próprio Nonato, né, quem viu o primeiro tempo do Nonato e quem viu o segundo, no segundo fala, esse é o Nonato que a gente quer ver atuando pelo Santos. Esse Nonato do segundo tempo vai ajudar muito o Santos no restante do campeonato. Então, são reforços, né, que o Santos pode ter com a melhoria desses atletas aí que estavam muitas vezes, que não estavam tendo tantas oportunidades e que agora podem crescer muito nas mãos do Marcelo Fernandes. Mas é isso, pessoal. Fiquem ligados para novos conteúdos, novas informações. A qualquer momento eu trago aqui para vocês, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.